Vamos com o esporte. Abner Luiz está por aqui já para trazer os assuntos, a rodada, os jogos do fim de semana. Pois é, gente. Vamos direto para a classificação da Série C. Depois dos jogos disputados no final de semana, o Botafogo da Paraíba é o líder com 19 pontos, seguido do Atlético de Minas Gerais com 18. O São Bernardo, que ganhou o Remo ontem, subiu 2 posições depois da vitória. Volta Redonda, né, o quarto. Ferroviário, Londrina, Figueirense e Tombense ficaram no G8. O grupo dos 8 primeiros, né, que garantem vaga na próxima fase da Série C. O Remo se manteve na 13ª colocação com 7 pontos. Na zona de rebaixamento estão São José, CSA, Sampaio Corrêa e Floresta do Ceará. No caso aí, o São José tem jogos a menos em virtude, né, do problema que tivemos lá no Rio Grande do Sul. 4 jogos a menos, né? São José e o Caxias, os dois, né? Exatamente, os dois. E o Remo está ali naquela posição, mas tem jogos a mais, né? Ou jogo a mais, pelo menos 2 jogos do Caxias, aí mais 4 ali do São José. São 4 do Caxias, né? É, 4. CSA só tem 3, no caso do CSA ele tem os 7 jogos. Então o Remo, é muito clara a situação do Remo, gente. Ele precisa pontuar fora de casa, se tiver pretensão ainda em classificar, né? Então ele vai precisar repetir o que ele fez lá contra o Sampaio Corrêa. O problema é que ele não vai jogar com o Sampaio Corrêa toda vez quando for jogar fora de casa, infelizmente, né? Olha, o Remo enfrentou o São Bernardo do técnico Ricardo Catalá. O Leão podia ter evitado, né, o resultado ruim, mas acabou amargando a 5ª derrota na Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos acompanhar como foi. A noite chuvosa da capital Belém testemunhou uma calorosa recepção ao ex-técnico azulino. Ricardo Catalá foi demitido do Remo no dia 28 de fevereiro, ainda no Campeonato Paraense. Deixou amizades no Bainão. Rodrigo Santana, o atual técnico, que estreara em casa, também recepcionou Catalá. A minha relação com o clube, pelo menos da minha parte, é uma relação muito positiva. Eu tenho um orgulho enorme de ter dirigido o clube do Remo, de ter desenvolvido um trabalho aqui, de ter salvo o Remo do rebaixamento ano passado. Acho que a gente deu um contributo grande. Remo e São Bernardo se enfrentaram em um campo quase alagado. Na reposição de bola na lateral, desvio para Marco Antônio. O goleiro saiu bem do gol. A resposta do São Bernardo veio com Romisson. Com o campo molhado, ninguém do Remo chegou. Quase Marcelo Rangel foi traído pela noite chuvosa. Líger tentou de cabeça. Em mais uma chegada de Líger pelo alto, reclamação. O Remo pediu pênalti, mas a arbitragem mandou o jogo seguir. Enquanto isso, Jaderson incendiava a partida. Girou, chutou e convocou o fenômeno azul. Depois do escanteio, um rally eletrizante. A defesa do São Bernardo conseguiu evitar o gol. O Remo seguiu pressionando. Marco Antônio tentou e a bola foi desviada. Em um novo escanteio, Pavani levou perigo. O Remo seguiu pressionando pelo alto, mas a finalização não encaixava. No escanteio do lado direito, Pavani desviou e quase fez um golaço. A bola foi no travessão. E no finalzinho do primeiro tempo, o time paulista voltou ao ataque. Marcelo Rangel espalmou para escanteio. Um fim de primeiro tempo, como há tempos não se via. Equipe indo para o intervalo sob aplausos do fenômeno azul. O tempo chuvoso impôs adaptações ao gramado pesado. Mesmo assim, o Remo teve mais intensidade e finalizou mais. Só que as coisas mudaram e depois do intervalo, a lei do ex também se mostrou válida para quem está na área técnica. O São Bernardo aplicou um duro golpe em 2 minutos. Luiz Felipe recebeu o bom lançamento pela direita, chutou cruzado e abriu o placar. O atacante do Tigre do ABC se lesionou e deixou a partida. O Remo continuou em busca do gol. Jaderson iniciou boa jogada. Ítalo recebeu o passe, mas Alex Alves defendeu. Aos 16 minutos, contra-ataque para o São Bernardo. Líger foi traído pela lama e pela bola. Falta e cartão vermelho direto. O time visitante passou a chegar e finalizar com mais facilidade. E a bola parada, que tanto levou o Remo ao ataque, não foi mais preocupação para o goleiro adversário. A torcida perdeu a paciência. Uma sandália foi arremessada ao campo. O São Bernardo, por muito pouco, não ampliou. João Diogo tirou demais do gol.
E mais uma chegada do Remo, mais uma vez, nem competência, nem sorte contribuiu com um resultado melhor. Remo 0, São Bernardo de Catalá 1. Acho que no intervalo a nossa conversa surtiu efeito, a gente conseguiu fazer os ajustes necessários, ajustou o posicionamento, foi muito competente, porque a gente sabia que era um jogo de poucas oportunidades e que quem errasse menos levaria. Então acho que a gente foi competente na jogada, na finalização e depois em gerenciar o jogo. Catalá continua contando o jogo que a gente não vê, né? O time dele foi afogado dentro do Baianão. A incompetência do Remo fez com que o Remo não fizesse 1, 2, 3, com bola na trave e tudo mais. Uma chancezinha de um jogador com qualidade diferente do que tem o Remo foi que saiu o gol do São Bernardo e levou os 3 pontos para casa. Mas não dá para a gente estar a favor do... Mas normal, quem ganha vai... Se o Catalá já falava futebol ilusório quando ele perdia, tu imagina ganhando fora de casa do Clube do Remo, que não é algo tão difícil nessa Série C do Campeonato Brasileiro, infelizmente até o momento. Bem, gente, o jogo de ontem, primeiro, na minha modesta opinião, gente, ele não podia ter começado às 7 horas da noite. Ele podia ter atrasado pelo menos mais meia hora para ter condição da gente ter um pouquinho de jogo, né? Porque simplesmente, surpreendentemente também, o gramado do Baianão ficou com muita água, prejudicando as duas equipes, lances muito fortes, inclusive causando lesão em jogadores. Fisicamente, os dois times também ficaram comprometidos em jogar nessa situação. Ah, mas o gramado também não ia melhorar. É verdade, mas também não precisava fazer um polo aquático, né? Um esporte que o Márcio domina, por sinal. Então, mesmo assim, o Remo mostrou muita força, o Remo mostrou muita vontade de abrir esse placar, mas a vontade, ela contrasta, no caso do Remo, com a competência, né? Ou seja, não se tem, é muito difícil. O Remo precisa fazer muito esforço sempre para colocar essa bola para dentro, nos jogos fora ou dentro de casa. E, mais uma vez, o destino e a incompetência dos atacantes do Remo acabaram não permitindo que o Remo pudesse abrir esse placar, que aí a gente ia chamar de outro jogo. Por outro lado, tecnicamente, a gente percebeu ontem, mesmo com o gramado prejudicado e tudo mais, o time do São Bernardo é superior, não obstante está aí na pontuação que está no campeonato, numa zona de classificação. Jogadores de bom passe, de boa velocidade, jogadores já rodados no futebol brasileiro também, e que, sinceramente, Márcio, se o campo tivesse sem essa água aí, pode ter certeza que daria muito mais trabalho. Assim como o Remo foi incompetente de abrir o placar, o São Bernardo, com 11 contra 10, foi incompetente de não aumentar esse placar, inclusive valorizando lances que, se eles tivessem tratado de forma mais simples, poderiam fazer o segundo ou até mesmo o terceiro gol. E aí, para finalizar da minha parte, pelo menos, Márcio e Fábio, não sei se vocês têm algum comentário a fazer sobre a triste noite do Leão de ontem, os mesmos personagens deploráveis que continuam vestindo a camisa do Clube do Remo, indo de encontro à afirmação do Papelim, quando se apresentou em Belém, o CEO, executivo, gerente, mágico, sei lá o que, lá no Clube do Remo. Não contrate jogadores ruins ou não permaneçam com eles no elenco, porque senão eles vão... Aí não pode falar isso nesse horário. Mas o que ele quis dizer é o seguinte: se tu tiver jogador ruim no plantel, manda embora, porque senão o treinador vai ter que colocar para jogar. Aí a gente continua assistindo um quarteto ou um quinteto dentro de campo, e o Rodrigo, na minha opinião, errou, o técnico do Remo, porque se bem que essa cultura no futebol, eu ganhei na minha estreia, vou prestigiar os mesmos 11, mas a que preço tu ganhaste? Qual foi a dificuldade? Será que dentro de casa tu não poderia ter usado outras peças, né, para te dar uma condição melhor? Por que jogar com o João? Por que ter 3 zagueiros dentro de casa? Por que continuar privilegiando um jogador para lá de comum que já teve todas as oportunidades, que é o Curuá, que mais uma vez entregou, como se fala na linguagem popular, a paçoca? E aí tu vai. Por que o Marco Antônio de novo, que ele não finaliza, ele não marca, ele não arma? E aí tu vai, aí de novo troca um centroavante por outro centroavante, ou seja, não é treinador. O plantel do Remo ele tem sido tão incompetente, tão limitado, que ele tem prejudicado e triturado os treinadores que aqui chegam.
Porque tu vai por exclusão, Márcio, tu não vai por escolha, Fábio, entendeu? Tu vai por exclusão. E a situação é muito complicada, gente. Por que é complicada? Porque o Remo, primeiro, precisa contratar. Jogadores de nível acima de Série C, Série B, vai precisar esperar a janela. Jogadores que estão no exterior e possivelmente queiram voltar para o mercado brasileiro e vestir a camisa do Remo, só também quando abrir essa janela. Só que até abrir a janela, a gente tem aí o quê? Mais 2, 3 rodadas. Então, que abre agora em julho, né? Dia 7 ou 10 de julho. Então, é uma situação muito difícil, não se consegue contratar. Quando se contrata, são jogadores que vão somar em número, mas a gente não vê muito a questão da qualidade. E ontem, Márcio, observando muito o jogo, não há compromisso. Por exemplo, eu gosto de citar nomes, com todo respeito, não é a pessoa, é o atleta. Por exemplo, situação do Raimar, lateral esquerdo do Remo, que está jogando porque não tem outro. Essa é a grande verdade. Infelizmente, eu acredito que na base do Remo não tem um lateral esquerdo com a idade do Raimar e nós não teríamos paciência de colocar. Mas como o Raimar veio de fora, então vamos ter essa paciência toda com ele. 3 lances seguidos de virada de bola na área do Remo, as 3 o Raimar não foi marcar. Aí tu fica olhando de cima, cara, cadê o comprometimento com essa torcida que está tomando chuva na cabeça aí, num domingo, 7 horas da noite, que foi no sábado no treinamento aberto ao torcedor. Então tu olha isso, tu não vê comprometimento, cara. Sabe, criança ali, o idoso tomando chuva, porque você vai no estádio em Belém, infelizmente, tirando o Mangueirão, é para tomar chuva ou muito sol na cabeça. A Fábio, inclusive, fazia um comentário aqui, né? Pô, eu no lugar do torcedor ia ficar chateado quando a gente fez o... Como ficou também, né? A gente, ao final do jogo, teve essas notícias. E aí, a gente... A conversa é lá, o treinador chega, a gente viu até um Remo, sabe, mais organizado, mais definido em posições, amassou no primeiro tempo, mas uma questão de bola parada e bola jogada para dentro da área, não dava para jogar. Sim, e no segundo tempo, quando se imagina que, não, agora o campo está mais seco, vamos lá, já toma um gol na abertura e aí complicou a situação do Remo, mas no domingo... Pois é, vai ser um outro horário, domingo, né? Pelo menos, e vamos torcer para não chover tanto assim também, né? Exato, no domingo o Remo recebe o Ipiranga do Rio Grande do Sul, às 4h30 da tarde, no Baenão, e aí não me pergunta como é que vai estar o gramado, porque o Remo treina lá, chove todo dia, joga lá também, aí fica uma situação bem difícil, que o Leão melhore urgentemente, a gente que não está contra, pelo contrário, só que a gente consegue muitas das vezes observar coisas, e o torcedor também, que pode não ser que espera aí no futebol, mas que conhece, né, está ali, conhece a sua equipe, não aguenta mais, está uma situação bem difícil, que a gente tem acompanhado muito, não é pela falta de compromisso, tá, gente? É pela falta de qualidade mesmo de jogadores que vieram para cá, ganham muito, mas o que é muito? Muito do que o mercado hoje paga e que o Remo é obrigado a pagar para ter esses caras aqui.